Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Hoje para mais um Comentando Notícias. O Comentando Notícias de hoje vem do canal engenhariahoje.com, em que diz do dia 26 de fevereiro de 2021, então mais de um ano atrás. Mas é uma notícia interessante, passou meio despercebida, né? Claro, quem está no nosso canal do Telegram recebem todas essas notícias que a gente comenta aqui no Comentando Notícias de antemão, né? Enfim, então você que já está lá no Telegram já sabia, então agora eu vou comentar. Plutão tem céu azul e há evidências de oceano líquido com volume semelhante ao da Terra. Gente, presta atenção nessa notícia, que na minha opinião, na minha humilde opinião, deveria ser chamada de Jornal Nacional, deveria estar na capa dos jornais, mas infelizmente a gente fica se preocupando com o Big Brother, a gente fica se preocupando com o que o presidente está fazendo, está comendo, está passeando ou não, né? Então, olha só, Plutão tem céu azul, o que céu azul as pessoas podem procurar aí na internet e tudo mais, né? Na verdade, é a refração da luz do Sol no ar. Então é a luz do Sol batendo nas moléculas do ar, né, que faz essa visão, que dá essa impressão de céu azul. A gente enxerga o céu azul por causa disso, por causa da atmosfera terrestre. Ou seja, se Plutão tem céu azul, tem uma atmosfera, e tem uma atmosfera forte com ar. Precisa ver qual a composição desse ar aí, né? Mas se tem o céu azul, provavelmente com grande quantidade de oxigênio. E aí eles continuam. E há evidências de oceano líquido com volume semelhante ao da Terra. Gente, primeiro, oceano líquido, você precisa, obviamente, de uma certa temperatura. Bom, dependendo da composição da água, né? A gente precisa ver também e se é água mesmo, esse oceano, enfim, mas pela reportagem, pelo que eles estão falando, é água. Se for realmente água, H2O, a gente precisa de uma temperatura acima de 0 graus. E a gente sabe que o Plutão já não é nem mais considerado planeta, né? Mas é o último lá do nosso sistema solar, né? Depois de Netuno. Então a distância dele do Sol é muito grande. Para ele ter uma temperatura acima de 0 para ter água líquida, a gente precisa realmente ver do que essa atmosfera é feita, como ela retém esse calor. Mas se retém esse calor, começa a pensar comigo. Se tem céu azul, ou seja, tem uma atmosfera, tem oceano líquido, ou seja, tem água, e com um volume semelhante ao da Terra, Plutão é muito menor que a Terra. E se tem um oceano líquido semelhante ao da Terra, tem muita água. E, gente, se tem água, tem vida. Tá? A gente sabe que aqui na Terra, nas condições mais inóspitas, dentro do oceano, nas pressões violentas, né, nos lugares mais profundos do oceano, nos lugares onde a gente tem inclusive calor vindo do centro da Terra, né, debaixo da crosta da Terra, saindo no oceano em temperaturas acima de 100 graus, existem animais vivendo ali, né, a gente sabe que em locais frios também, animais vivendo, animais de todos os tipos, né, desde bactérias, vírus, enfim, protozoários, enfim, e animais até mais complexos, alguns peixes, né, que vivem sob a grande pressão no oceano, alguns crustáceos, enfim. Se a gente tem isso na Terra, por que não lá em Plutão? E mais uma coisa, por que ninguém está conversando sobre isso, né? Por que ninguém está falando sobre isso? Por que não é importante falar sobre isso? É fundamental falar sobre isso, né? Por que interessa ou não interessa falar sobre esse assunto? Eu queria trazer à tona essa discussão para vocês pensarem, lerem a reportagem, tá? Leiam a reportagem e enxerguem o que está por trás disso. Né? Muitas pessoas perguntam, nossa, Fábio, se tivesse vida em outro planeta, como que a gente não ia saber? Como que um governo consegue esconder, né, toda a informação da população? Não, isso não é possível, né? Teoria da conspiração, algumas pessoas falam. Então, né, como que um planeta, ou né, um corpo, que agora não é mais considerado planeta, mas como que um local tão próximo da Terra, a gente não consegue saber direito o que tem e o que não tem oficialmente, né? Não consegue saber direito o que tem oficialmente. E a gente quer falar, quer cravar, quer ser dono da verdade, se existe ou não vida extraterrestre. A gente não sabe nem o que tem nas profundezas do nosso próprio oceano da Terra, né? Se a gente não sabe o que tem aqui na nossa vizinhança no sistema solar, não sabe, né? Como é que a gente quer pegar o telescópio Webb ou o Hubble
e querer enxergar a 15 bilhões de anos-luz distante e falar que não tem vida, não tem evidência de vida extraterrestre. É brincadeira, gente. Então tudo bem. Esse é o Comentando Notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau. O livro A Resposta para Tudo serve como um guia para quem está começando no despertar da consciência ou para quem já está no caminho do despertar da consciência, mas fica muito confuso com tanta informação que a gente recebe de tanto lado, né? Ele foi classificado com assuntos em que a gente pode facilmente achar e ter um mínimo de informação sobre aquilo para ver se a gente se interessa ou não. O curso Despertar Galáctico 1 é o primeiro da série Despertar Galáctico. Ele tem a intenção de dar um passo para trás, para desmistificar e derrubar um pouco dos dogmas que a gente vem aprendendo, que vem inserindo na nossa mente desde que nascemos, ou antes.